Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro e a Lenda Assombrada. No coração de Minas Gerais, na cidade de Barbacena, erguia-se uma construção que se tornaria símbolo de dor, abandono e violência. O Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, ele nasceu com a promessa de ser um moderno manicômio, inspirado nas práticas psiquiátricas europeias do século XIX, que acreditavam no confinamento como forma de cura. Mas, com o passar dos anos, a instituição se transformaria em algo bem mais cruel do que qualquer prisão, um verdadeiro campo de extermínio em território brasileiro. O Colônia não ficou conhecido apenas pelo que era oficialmente, um hospital psiquiátrico, mas pelo que representava na prática, um depósito humano. Ao longo de quase um século de funcionamento, estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram dentro de seus muros. Gente pobre, indesejada pela sociedade, pessoas que não tinham doenças mentais reais, mas que eram consideradas incômodas. Prostitutas, alcoólatras, homossexuais, órfãos, esposas deixadas por maridos, meninas grávidas fora do casamento, camponeses sem terras, mendigos e até opositores políticos. Para a sociedade da época, a palavra de ordem era: se incomoda, interna. As condições em que os internos viviam eram desumanas. Os registros e testemunhos apontam para um cenário de fome, frio, sujeira, maus tratos e abandono absoluto. Os internos eram mantidos nus, sem roupas adequadas, amontoados em grandes salões de cimento gelado. Havia superlotação. Espaços destinados a 200 pessoas chegavam a abrigar 600. No inverno rigoroso da Serra Mineira, muitos morriam de hipotermia. A comida era escassa e frequentemente estragada. Há relatos de que os internos disputavam restos de comida no chão, ou até mesmo roíam ratos mortos para sobreviver. A água para beber era a mesma usada para lavar latrinas. Os tratamentos aplicados eram brutais. Entre eles, eletrochoques sem anestesia, banhos gelados, lobotomias e até o uso de drogas experimentais. Muitos eram amarrados em camas de ferro, deixados dias inteiros sem assistência. A taxa de mortalidade era assustadora. Estima-se que, em alguns períodos, uma pessoa morria a cada 2 dias dentro do Colônia. O destino dos corpos era um dos aspectos mais sombrios da história. Os cadáveres dos internos eram vendidos para faculdades de medicina da região, sem consentimento das famílias. Muitos eram enterrados em valas comuns, sem nome, sem registro, sem qualquer dignidade. Um dos símbolos mais marcantes do hospital era o chamado Cemitério dos Loucos, um terreno próximo onde milhares de ossadas foram encontradas. Ali jazem as memórias apagadas de pessoas que nunca tiveram chance de contar sua própria história. Durante décadas, a situação do Colônia permaneceu invisível. Mas nos anos 1960 e 1970 começaram a surgir denúncias. O ponto de virada veio em 1961, quando o jornalista José Franco, do jornal O Cruzeiro, publicou uma série de reportagens intituladas Os Porões da Loucura, revelando ao Brasil e ao mundo o que acontecia dentro da instituição. As fotos chocaram a opinião pública. Homens e mulheres esqueléticos, nus, deitados em chão de cimento, com olhares perdidos, lembrando imagens dos campos de concentração nazistas. Não por acaso, o hospital ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Mesmo assim, o Colônia continuou funcionando por décadas. Somente nos anos 1980, com a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, começou-se a desmontar o manicômio. O hospital foi oficialmente desativado nos anos 2000, mas os fantasmas do lugar jamais se calaram. Para os moradores de Barbacena, o Hospital Colônia não é apenas uma lembrança histórica, é também um lugar assombrado. Muitos acreditam que as almas dos milhares de mortos não encontraram descanso. Há relatos de pessoas que ouviram gritos, choros e gemidos vindos das antigas alas abandonadas. Outros afirmam sentir calafrios e presenças estranhas ao se aproximar do terreno. Trabalhadores que participaram da desativação contam que era comum ouvir passos em corredores vazios, portas batendo sozinhas e vultos passando rapidamente. Alguns dizem que sentiram mãos invisíveis tocando seus ombros ou ouviram vozes sussurrando pedidos de ajuda. Uma das lendas mais conhecidas é a da mulher de branco do Colônia. Segundo testemunhas, trata-se de uma figura feminina que aparece vagando pelo antigo pavilhão feminino,
com os pés descalços, os cabelos desgrenhados e um olhar perdido, como se ainda buscasse por liberdade. Há também relatos sobre o cemitério dos loucos, onde moradores evitam passar a noite. Muitos dizem ouvir o som de choro coletivo, como se dezenas de vozes suplicassem por justiça. Hoje, parte do complexo foi transformado em museu. O Museu da Loucura, criado para preservar a memória das vítimas e evitar que a história seja esquecida. Documentários, livros e testemunhos continuam a ecoar as vozes dos que sofreram ali. O mais famoso deles é o livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que reconstituiu em detalhes os horrores do Colônia, baseado em documentos e entrevistas. A obra deu projeção internacional ao caso e reforçou a necessidade de manter viva a lembrança. Mas, para além do museu e dos registros oficiais, a cidade de Barbacena ainda convive com a sombra do antigo manicômio. Para muitos, o Colônia nunca deixou de ser um lugar amaldiçoado, onde o sofrimento humano foi tão intenso que marcou para sempre o espaço físico e espiritual. O Hospital Colônia de Barbacena não é apenas um capítulo da história da saúde mental no Brasil. É também um retrato brutal da exclusão social, da intolerância e da violência praticada contra os mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, tornou-se uma das lendas mais sombrias do país. Um lugar em que a realidade foi tão cruel que se confunde com o sobrenatural, onde a linha entre a história documentada e os relatos de assombração quase desaparece. Os gritos que muitos dizem ouvir não são apenas fantasmas, são o eco da injustiça, a lembrança de milhares de vozes silenciadas. O Colônia de Barbacena é, até hoje, um aviso e um assombro. A prova de que o verdadeiro terror humano não precisa ser inventado.